todo santo dia, já vai começar agora. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, lá vai começar agora o todo santo dia. E aí, pessoal, fala comigo, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez. E aí, meu jovem, fala comigo. Fala comigo, fala Bom pessoal. demais. Está começando mais um Todo Santo Dia. O podcast mais santo dessa internet. É o mais santo dessa internet. Nós que falamos de santo todo santo dia, que tem podcast, claro. Nós falamos todas as vezes sobre os santos. E contamos toda a santidade da vida dos santos. Toda a santidade da vida dos santos. Todas as então, experiências assim, santíficas. é o podcast mais santo, que é o que fala mais de santidade. Não por nós, né? Não por nós, porque grava, né? É. Os menos santos que tá aqui é a pessoa que tá gravando. Exatamente. O resto... Agora, o assunto, né, aquele que nós estamos falando sobre eles, pode ser... E esse podcast, deixa o Elton apresentar aqui, nosso querido... cineasta, carinha da TI, entendeu? Várias funções. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um Todo Santo Dia, como o pessoal que já disse, o podcast mais santo dessa internet. Isso aí, gente. E hoje nós vamos ter a honra de falar, entendeu? Pra galera aí que tá falando já, vários comentários. Até parece. Vários comentários. Vários que até hoje não teve nenhuma santa mulher desse podcast. Exatamente. Que até agora ele só falou dos homens. E será que do troteiro da história da igreja, santas mulheres? Será? Não. E o massa é que nós já vamos começar com a doutora, né? Já, não. Sem falar o que nós vamos começar com a é. elite, entendeu? Que é só elite. Só elite. Nós já conversamos com a doutora, que inclusive eu tive a ideia de falar dessa santa, porque assim, as outras doutoras, vou deixar um spoiler, não vou falar quem, mas as outras doutoras, no meio que a gente vive, a gente escuta muito falar sobre as outras. Isso. Tipo assim, eu já escutei muito falar sobre as histórias das outras santas. A gente acaba com uma influência ou outra, a gente vê algum vídeo, alguma coisa, até mesmo nosso núcleo de amigos. Mas dessa santa doutora, confesso que mesmo sabendo que a história dela era top, incrível, eu nunca ouvi falar quase nada sobre ela. Eu também não tinha... A gente ouve o nome dela, né? O pessoal comentando, mas... Criança, tem uns idosos, né? Mas é idoso, né? O nome dela e tal. Exatamente. Aí, inclusive tem uma amiga minha que tem o nome dela, lembrei que é agora, verdade. Mas... Sem mais delongas. Eu não tinha nada lido nada sobre ela, estudado nada sobre ela e durante, como a gente sempre faz, a gente estuda sobre este assunto. Sim, muito profundamente. Pegamos livros, filmes, documentários, cursos sobre a vida do santo. Exatamente. Curso relacionado vocês que estão nos ouvindo, né? Que manda o Pix pra gente. Que manda o Pix até agora, vários Pix, inclusive, graças a Deus. Né? Deus tá vendo a estrutura de milhões. E aí, inclusive, ajuda a gente, né, gente? Eu vou começar pedindo ajuda, né? Já começa a pedir ajuda, porque, assim, sinceramente, isso tá muito difícil. Gente, a gente tem que ajudar a evangelização. Tem várias pessoas pedindo pra ter vídeo. Pra sair do áudio pro vídeo. Não, faz vídeo. Faz vídeo, como ver a cara de vocês, ver vocês fazendo a gesticulação, não sei o que, conhecer as pessoas. Gente, mas como que nós vamos gravar com vídeo se a gente não tem estrutura? A gente não tá tendo nem de áudio. Não tá tendo nem de áudio. O áudio está começando a progredir agora. É verdade. Aquisição. Fizemos aquisição, pegamos empréstimo. Pegamos empréstimo no banco. Porque se for olhar que o CNPJ do Todo Santo Dia tá no negativo. Tá no zero. Não, tá menos, amigo. Nós já começamos tirando o dinheiro do caixa. Verdade. Nós só tirou até hoje. Começamos no vermelho já. Então, assim, julgar nisso, Deus vai prover. Mas julgar nisso. Mas como que Deus vai prover? Através de você que está nos ouvindo. Varoa. Então, assim, como ajudar esse podcast? A gente tem um Pix que é muito simples. Hoje todo mundo tem Pix, entendeu? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Que não cobra nada por isso. E não cobra nada por isso, é gratuito. Por enquanto, né? Por enquanto, Esse governo aí eu já não posso falar muita coisa. É tudo. Não posso falar muita coisa. Mas, assim, por enquanto ainda é de graça, então aproveita. Faz o Pix, eu vou explicar direitinho. Você entra na sua conta, no seu aplicativo aí do seu banco, seja qual for o banco, e aí você vai na área do Pix e você digita a nossa chave de Pix, que é um e-mail. Um e-mail nosso, que inclusive você pode usar para e-mail também. Hoje, não sei se a galera de hoje em dia conhece, mas e-mail dá para você mandar mensagem, dá para você digitar alguma coisa para nós dar algum testemunho. Mandar uma carta. Não sei se vocês já ouviram falar do e-mail, né? Tem galera aí que acho que nunca ouviu falar do e-mail. Esses jovens hoje em dia. Mas é importante, entendeu? Inclusive no meio acadêmico profissional é muito utilizado. Sem mais delongas, o e-mail é Todo Santo Dia Podcast, tudo junto, Todo Santo Dia Podcast, @gmail.com. Não vou falar Gmail, porque eu falei no podcast, a galera riu de mim.
eu achava que era Gmail certo, né? Mas assim, vai no nosso Instagram, tá lá direitinho o e-mail, digita e doa, gente, qualquer valor, 5, 10, R$1, eu tenho certeza que você tem na sua conta. Então assim, doa, nem que seja R$1, pra gente começar a fazer uma caixinha podcast. E quem sabe as coisas que nós estamos pagar pagando, as coisas que nós estamos pagando. E quem sabe a gente consiga, né, as câmeras, um estúdio, entendeu? Porque mesmo se a gente for para um lugar, a gente vai ter que pagar um aluguel. Então, assim, como vamos fazer isso se vocês não nos ajudam, se vocês não divulgam? Às vezes, tira o escorpião do bolso, filho. De uma forma gratuita, você pode nos ajudar divulgando esse podcast. Que além de nos ajudar, você vai ajudar a evangelização, você vai ajudar essa mensagem, né, a história dessa santa que inspirou e inspira tantas pessoas a chegarem em outras pessoas. Então divulga, compartilha, posta nas suas stories, marca a gente, que a gente vai repostar. Então, assim, é isso. Esses primeiros minutos aí foram só de merchan. Só de merchan. E a gente não falou. Não, mas tá bom. Tem uns podcasts que ficam uma hora falando várias coisas e não falam do assunto. Então, isso aqui é nós somos assim, então... Nós ainda falou pouco ainda, mas divulga aí, compartilha, tá? Tem no YouTube, tem no Spotify. A gente já tem 5 podcasts gravados. 5 ou 4? Aí 5? Você me perdoa, né? 4 podcasts gravados. 4. Fala aí, quais são eles? Já dá pra citar? Vamos ver se nós lembramos. O primeiro, São Francisco de Assis. Não, primeiro sobre Todos os Santos. Todos os Santos, verdade, Todos os Santos. Eu falei Todos os Santos. Todos os Santos. E ele explicou São Francisco de Assis. Santo Antônio, Casamenteiro. São Bento e o último. São José, Valeiro, São José, são 5. E esse que vos fala, que é o 6º podcast. Que é sobre... Pode... Santa Catarina de Sena, a prima do Ayrton ela Senna. mesma. Com certeza deve ter algum parentesco aí na árvore genealógica dele. Eu acho que sim. Gente, mas Santa Catarina de Sena, pensa numa santa top. Uma doutora, realmente. Uma doutora. Não, top, primeiro que não é qualquer um que é doutor da igreja. E mulher só tem 4. Só 4. Então você imagina quantas santas que não existem na igreja. E ela está entre uma das 4 santas da igreja. Exatamente. Ela é top das top. E aí... Santa, como a gente já sabe, o nome geralmente vem, o próprio nome do santo vem a cidade que ele nasceu. Isso. Então pode começar a história da Santa Catarina, Matheus. Bora lá então. Só um resuminho, igual a gente sempre faz em Todos os Santos. Vamos lá. O pai dela, não sei se vai te interessar para você, mas é bom falar para deixar claro. É importante. O pai dela chama Jacopo Benincasa. Eita. Deve ser isso. Mais uma vez nós gastando o nosso italiano. Nosso italiano. A mãe, Púcio Piacenti, deve ser isso, mas... Nossa, esse é mais difícil. Depois a gente... É Lapa o nome dela? Lapa de Púcio? De acordo com as pesquisas de IBGE, é Lapa de Púcio. Pesquisa aprofundada, então, ela nasceu dia 25 de março de 1347, na cidade de... Sena. Não é Sena, mas português, brasileirado, Sena. Por isso o nome dela é Santa Catarina de Sena. São Francisco de Assis. Santo Antônio de Pádua. Exatamente. É isso. Por isso, geralmente mas São Bento é só São Bento que fala, né? São Bento de São Bento. São Bento. Então pronto. Então, ela nasceu aí nessa 25 de março. Já falando quando ela faleceu, né? Que é a data que se comemora no dia de Santa Catarina de Sena, dia 29 de abril de 1380, quando ela morreu. Exatamente. Então, ela é uma das santas que comemora o dia dela no dia de sua morte, né? De 29 de abril. E só falando um pouco sobre a criação dela ali, já começando, ela foi criada, e é muita loucura. A família é muito pobre. É loucura. E ela é uma filha de um casal que tem 25 Graças filhos. A Deus. Olha que loucura. Graças a Deus. Graças entender a Deus. lá o evangelho, a palavra em Gênesis, evangelho também, né? Mas em Gênesis que fala crescer e multiplicai-vos. Exatamente. Entendeu? Tá multiplicando sobre a terra. Multiplicou bem, graças a Deus, 25 filhos. Eu não sei se os camponeses. Camponeses. É importante falar porque já mostra que era uma família pobre, não era uma família rica. Tinha muitos que a gente falou, São Francisco de Assis, São Antônio era rico, né? Era de família rica. Sim. Ela era de família muito pobre. Agora a gente tá pegando agora de um santos para cá, a gente tá começando a falar dos pobres, né? Da galera São nossa, José, né? a gente tá na galera que é pobre agora, voltando pro pobre. Vocês veem a realidade nossa, as suas aí. Pra você ver que você nascer rico ou pobre não vai interferir se você vai ser santo ou não, né? Exatamente. Então, assim, e só de ter 25 filhos a gente sabe que realmente é uma situação muito precária, né? Sim. Ela não tem muitas condições de não vida, que seja errado, viu, gente? É importante. Se você, ó Deus, tá colocando seu coração em uma família de 25 filhos e mandar os 25,
ele provém. Segue Como o jogo. proveu para a família dela, né? Exatamente. E Porque não conta que ela passou fome, assim. Fala que viveu uma vida difícil. Situação difícil. E ela não, com essa situação de vida, ela não teve condições de estudar. Não teve muitas condições, igual vamos supor, você que estudou aí na escola particular, sei lá, na escola pública aí, nem essas condições ela teve, porque as coisas são muito difíceis. Então ela era uma pessoa analfabeta, né? Analfabeta, não sabia escrever, nem ler, mas... Como pode, fala pra mim, como pode uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, um analfabeta se tornar uma doutora DR. Doutora Santa Catarina. Exatamente, doutora. Tá? Porque se chamar só de Catarina, você não é qualquer um, né? Doutora. Porque se eu tivesse doutorado, não é, a pessoa não ia me chamar de Ian, não. Ian, não. E pra você é doutora, Ian, por favor, me respeite. Please. E ela foi doutora pela igreja. Entendeu? Tipo assim, a maior instituição do mundo, ela é considerada doutora. Uhum. E aí, Matheus, só para falar um pouco mais da infância dela... Pode. Que eu acho que você já trouxe algumas coisas ali da infância, mas Santa Catarina, gente, ela era uma santa muito mística, desde a infância. E o que é um santo místico? Um santo místico é um santo que viveu em várias experiências extraordinárias e com várias testemunhas sobre essas experiências extraordinárias com Deus, né, na presença de Deus. E é importante lembrar, falar um pouco da vida de Santa Catarina. E assim, eu já deixo aqui que quando eu dei a ideia, a gente deu a ideia lá no grupo de falar sobre Santa Catarina, e eu estudando hoje sobre a vida dela, eu acho que foi um dos poucos santos até hoje que a gente já gravou, mas até mesmo antes de começar a gravar, que eu tive uma vontade imensa de começar a novena dela, que eu acho que inclusive amanhã eu devo começar. Me deu muita vontade de fazer a novena e pedir a intercessão dela, porque assim, a história dela é muito bacana. E assim, me deu uma vontade mesmo, algo bem extraordinário, na verdade. Porque foi um sentimento extraordinário, não foi algo assim, natural, não. Ouvindo sobre a história dela, lendo e tal, me deu uma vontade imensa de pedir, eu já pedi, mas de pedir a intercessão através da novena. Você começa a novena amanhã, vai até quando que é? Amanhã que 9 dias, amanhã é... Pra nós que estamos gravando não, hoje... a gente pode falar o dia que a gente tá gravando? Não sei. É ruim, né? Falar o dia que a gente tá gravando, bom, porque a gente sabe o dia que a gente vai postar, né? Beleza, então deixa, esquece, vai. Mas aí, daqui 9 dias eu finalizo a novena, né? Mas assim, e aí sobre a infância dela, já na infância ela tinha experiências místicas. Já na infância, já conta que ela se flagelava flagelava assim, ela fazia penitências duras, fortes, né? Fortes sobre ela, né? E os pais dela até advertiam em alguns momentos, por amor a Deus, né? Provavelmente fazer essas penitências pelos pecadores, pela conversão. Então imagina uma criança de 6 anos fazendo duras penitências por amor a Deus. Então para nós hoje, infelizmente, é algo bem irreal de se imaginar, né? Exatamente. Nem os adultos estão fazendo, nem nós estamos fazendo, imagina uma criança. E aí, mas aí pode continuar? Não, então, aí ela, mesmo ela fazendo essas penitências muito fortes, né? Há relatos também que ela era uma pessoa muito magra, muito franzininha, né? Ela vivia sempre doente. Então, tipo assim, ela não era aquela... A gente já consegue imaginar por causa da situação da família, né? Querendo ou não, é uma situação... Não é que faltava, mas era uma situação mais complicada. Então, ela era uma pessoa mais fraquinha, mais magrinha, sempre doente, mas... acho que tem um doido gritando. Ignora, tá, gente, os barulhos aí. Como vocês não ajudam a gente, eu acho que é o meu galão a gente não tem estúdio. Eu acho que é o meu galão da massa. É sobre, o jogo tá rolando aí. Então, ela é uma pessoa muito magrinha, muito doente. Então, tipo assim, já fazer sacrifício, sendo nova, criança, sendo uma pessoa que já não tem um tipo de vida ali ok, né? Que era uma pessoa mais magra. Então já era um sacrifício muito grande. E o interessante que eu também achei, que aos 7 anos ela consagrou a Deus a sua virgindade. Sim. Mano, 7 anos, eu nem sabia o que era virgindade. Nem sabia. E ela já consagrou, então, tipo assim, ela já consagrou toda a virgindade dela, toda essa vida dela para Deus. Então, com 7 anos. E é massa também que, mais para frente, né? Com uns 15 anos, ela ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Então, aos 15 anos, ela começou essa vida dela mais... Só um pouco, porque assim, a gente achou pesquisa com 15, isso. E tem umas que fala que é 12. Porque assim, a partir dos 12, ela, né, já vivenciava esse processo de intimidade com Deus, e fala que, os textos que eu achei explicando, era falando que ela se encerrou no seu quarto, na sua cela, né? Que os religiosos chamam o quarto, né? O momento de viver intimidade com Deus de cela. Então já fala que aos 12 anos ela se encerrou dentro do seu quarto,
E aí os pais dela, na época, ela teve um sonho místico, antes dela entrar na ordem de São Domingos, né, nos dominicanos, ela teve um sonho místico com São Domingos mesmo, o que aprofundou. Ela já tinha costume com a ordem dominicana, da região dela, né? Tinha uma ordem dominicana, mas aí esse sonho místico que ela teve com São Domingos que inspirou ela a entrar para dentro da ordem terciária. E também ela já tinha essa vivência mística dentro do quarto dela, essa intimidade dentro do quarto dela, e já havia relatos. Agora você até colocou ali, né? Pode falar. Já havia relatos de que essa oração dela, ela entrava em um profundo êxtase. E o que é o êxtase? Ela, num momento tão intenso de intimidade com Deus, ela era super introspectiva, né, de conseguir contemplar o interior mesmo, Deus dentro de si, né? Ela encontrava Deus dentro de si e vivia esses êxtases tão profundos que as pessoas que viam esses fatos, né, ela levitava, gente. Relatos que ela levitava. Tipo, ela estava tão íntima, em momento de oração, tão interior ali com o Senhor, que ela levitava. Ela saía do chão, do solo e também já voava. Isso, ela voava no momento de oração. De que chegar nesse nível. Nossa. Não, e ela tinha 12 anos. 12, 13, 14, 15. 12 anos. Nessa fase. Então, tipo assim, as pessoas só de ver, e conta que centenas de pessoas, só de ver isso já se convertia já. Só de ver esse momento dela, então, né? já começou os milagres na vida dela. É loucura, bicho, é loucura mesmo. E só de ver esse momento dela ali contemplando, fazendo a sua oração, né? Esse momento contemplativo, já converteu bastante gente. Aí já fica um questionamento para nós, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos conseguindo converter os outros. Às vezes a gente tem. Às vezes não, a gente tem que primeiro converter a gente. Sério, que essa história da Santa Catarina me deu bastante cor aqui, tá? Reflexão sobre a minha vida, jeito, tá? A gente velho desse jeito. Será que nossas atitudes nós estamos conseguindo fazer com que os outros olhos pelo menos enxerguem Jesus na gente? Pelo menos. Entendeu? E hoje eu ouvi um áudio muito interessante sobre isso também. A gente fazer a coisa simples ao ponto de que se alguém, por exemplo, olhar para você, vai falar, mas tem algo diferente nessa pessoa. O que tem diferente nessa pessoa? O que tem? Ao ponto da pessoa chegar para você, te perguntar, mas por que você vive uma vida assim? O que tem? Aí você fala com ela, vim de verde. Aí a pessoa vem até você, um exemplo, mais, né? Conhece mais sobre o que você vive, quem que você acredita, né? Que não é sobre você, mas sobre algo maior que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Santa Catarina vivia na sua como é que chama? Na juventude, não, antes de juventude é o quê? Infância. Fugiu a palavra, né? Infância. Vivia isso na sua infância e a vida toda, né? E aí é o que a palavra fala, né? Se vedes o fruto, os conhecereis, né? A árvore, né? Então, você imagina, isso aí deve ter gente chorando aí no momento agora, né? Pensando na vida, né? Como... vai ter uma bad. Vai ter uma bad aí, porque... Né? Qual até fruto? Nós achamos um tom de qual fruto que está contemplando, né, da nossa vida, né, da nossa intimidade com Deus. E aí ela entrou para a ordem terceira de São Domingos, e é interessante a ordem terciária que fala, né, também. É interessante falar, gente, porque nas imagens de Santa Catarina de Sena, se você dá um Google aí nesse momento aí, para o seu celular, pega o seu celular, pega o seu computador e dá um Google Santa Catarina de Sena, para você ver a imagem dela. Se tiver no Spotify, tranquilo, vai continuar o áudio. Tem imagem também nossa lá, né, que a gente vai colocar. Não deixa eu procurar no Google, que tem várias. Tem várias imagens. Melhor. Mas se você ver a imagem, você vai achar que ela é uma freira religiosa. Isso. Só que não. Só que não. E naquela época, tinha 2 caminhos para as mulheres. Como hoje, né? Mas naquela época era mais restrito, né? Ou ia ser uma dona de casa, né? Ou ia entrar para a vida religiosa. Ela falou, não quero nenhuma das duas. Não é esse. Radical. Eu não quero nenhuma das duas. E aí ela viveu uma vida leiga. Então Santa Catarina, ela é leiga. Como nós. Ela não é religiosa. Ela usava... a imagem dela é retratada com esse hábito preto, mas ela não usava esse hábito preto. Ela usava um hábito branco, pelas pesquisas que eu fiz, para simbolizar a aliança dela de virgindade perpétua, né? De casamento mesmo esponsal com Deus, mas ela não fez voto perpétuo em nenhuma ordem religiosa, nem na São Domingos, né? Que é dominicana. Ela entrou como leiga, né? Pertencendo... Porque assim, quando você entra, inclusive lá no Carmelo de Fabriciano tem isso, né? A ordem terciária do Carmelo. São leigos, pessoas que muitas vezes têm família ou não, mas nesse caso dela não, mas pode ter família, e se identificam com o carisma dessa ordem,
e aí servem a deusa, né, inspirado pelo carisma dessa ordem. Mas tem uma vida normal. Tem uma vida normal, enfim. Ela ajudava as pessoas, ela tinha liberdade de ir e vir, enfim. Mas é importante falar isso, porque isso foi bem inovador para a época dela, né? Ela já lançando aí a tendência aí nessa época. Exatamente. Mas vamos seguir então. Isso aqui é importante, que várias pesquisas que eu fiz falavam sobre isso. Que ela foi, e é, né? Porque está viva ainda no céu, a mulher mais importante do segundo milênio. Então você imagina que honra ser chamada por muitos, que eu vi vários. Toda pesquisa que eu fazia tinha um pouco disso. A mulher mais importante do segundo milênio. Tanto que ela influenciou aquela época, né? Não somente, e o legal é que ela não influenciou só a igreja. Ela influenciou a política, ela influenciou os reinados. E aí você imagina uma pessoa analfabeta, né? Não sabia ler, não sabia escrever. Família humilde, com certeza passou dificuldade. Passou dificuldade e tudo isso. E boa parte das coisas que ela sabia, com certeza, foi revelado pelo próprio Deus nos momentos de intimidade dela. Né? Momento de contemplação dela. Né? Porque nem lá. Porque assim, se ela não lia, alguém tinha que ler a Bíblia para ela. É verdade. Você pensar nisso, né? Não, e a Bíblia não era tão fácil acesso como hoje. Não, você fala, é verdade. Se ela viveu uma vida dessa aí, não sabendo ler, não sabendo escrever, sem acesso ela tinha que escutar. Mas a palavra de Deus fala que pelo ouvir que a gente vive a conversão. Né? Nós estamos precisando ouvir mais. Você que está ouvindo esse podcast através desse podcast. Tá vendo? Sobre isso. Por isso que nós não faz áudio, porque o pessoal tem que ouvir a gente primeiro. Para depois ver a nossa cara. Depois a gente troca. O importante é ouvir. Exato. Mas aí, dando continuidade aqui à história, né, de Santa Catarina de Sena, ela influenciou os destinos da igreja do mundo. Olha que loucura. Olha que loucura. Exatamente. Ela mudou e foi uma atitude, tipo assim, que hoje a gente não faria, porque a gente é uma atitude muito heróica, uma atitude muito louca, né, velho? Para uma pessoa fazer, ela, quanto mulher naquela época, tinha dificuldades, né? Ela ter feito o que ela fez, lutar pela igreja e demonstrar esse amor por Cristo e pela igreja. Sim. O Ian vai dar uma explicadinha para nós. Não se rebelou também. É importante falar isso, né? Que ela não se revoltou, fez revoltinha, fez post no Instagram e abaixou o Papa, não fez nada disso, né? Inclusive, esse podcast me ajudou muito, porque eu descobri, eu sempre falei errado, aquelas pessoas que não acreditam no Papa, né? Que se dizem católicos, mas não concordam com o Papa. Só que é sede vacante, eu sempre falei sede vaticante. Sede vacante. É sede vacante, porque eu, inclusive, pesquisando sobre a história dela, eu pesquisei sobre os papas que teve. E teve em períodos da igreja que ficou sem papa. E aí fala sede vacante, de sede vazia, que é a sede, que é a cátedra de Pedro. Sede vacante. Sede vacante. Show. E aí, já dando esse spoiler aí, a igreja passava por uma grande crise, né? Super nova, a igreja nunca teve crise, né? Hoje em dia, zero crise. Novidades. Então a igreja passava por uma grave crise. E aí a igreja, o Papa, ele não morava em Roma. Você acredita nisso? Não morava, O Papa não morava. Até que antes eu não lembro o ano, né? Antes a sede era em Roma. Só que aconteceu uma coisa, um período, ficou fora, né? Você lembra qual era o lugar? Era esqueci. Desse aqui, de Santa Catarina de Sena, eu anotei. Avignon. Isso. Avignon na França. Avignon, na França. Essa sede ficou na França. Avignon ficou durante 70 anos. A igreja ficou durante 70 anos. Aliás, já havia 70 anos que a igreja estava em exílio. Muitos relatos, historiadores, fazem alusão ao exílio da Babilônia. Porque nesse período, quando a sede não era Roma estava sendo cada vez mais destruída no sentido espiritual, no sentido espiritual mesmo, né? Teológico. Então, assim, a sede estava se transformando em ruína e, ao mesmo tempo, a igreja vivia um tempo sombrios, porque, como ela estava em Roma, a sede estava em Roma, estava na França, ela era muito influenciada pela autoridade da França, pela autoridade política. Né? Então, o presidente da França, não existia presidente, o rei francês, influenciava bastante. A França já estava sofrendo com algumas revoluções e tal. Então a igreja estava sendo influenciada pela política, né, de forma negativa. E aí, sofrendo muito, né? Inclusive, esse é um dos motivos que eu acho que eles falam que não sei se vocês sabem, né? Se vocês não sabem, vão saber agora, que o Vaticano é um país. Né? Justamente para preservar a igreja, para não sofrer influência
política. Porque o Vaticano, o Papa é o presidente, entre aspas, do próprio Vaticano, né? Então, tipo assim, ele que é a autoridade maior do Vaticano, que é o país Vaticano. Enfim, e aí já tinha 70 anos, e aí tava acontecendo um racha nessa época. Tava acontecendo racha, o tempo tava feio, a treta tava feia. E aí o que acontecia nessa época? Se vocês acharem algumas pesquisas, porque a gente teve alguma divergência nas pesquisas aí. Mas acho que as divergências, os sites que a gente achou, né, os livros estavam errados. Porque os dois, porque alguns falam que era Gregório II, mas o Gregório II foi outro rolê. Foi antes. Antes, porque foi se antes. O nono foi antes, o segundo foi bem antes. Mas não foi o Gregório II, não. Nessa época, tinha dois papas que queriam, dois cardeais que queriam disputar o papado. Então tava tendo racha, assim, um falava que era papa, o outro falava que era papa. Além da treta política que tava rolando, tinha esse rolê. E aí, quais que eram? Era Urbano VI e Clemente VII. Olha você ver, está em sequência. E aí, mas na verdade, né, o papa verdadeiro era o Papa Urbano VI. Mas aí esse Clemente lá tava querendo tomar o lugar lá, tava tendo esse racha. E já vivia fora de Roma, então tava tendo todos esses problemas, né? E aí, antes de entrar nesse mérito aqui, Santa Catarina, como eu disse, ela ditava as cartas, ela é muito conhecida famosa pelas cartas. Isso é verdade. Inclusive, deixa eu só comentário aqui sobre essa questão das cartas. A gente comentou que ela era analfabeta e mesmo assim doutora da igreja, porque é justamente o que o Ian falou. Ela ditava as cartas, eles falaram que é cerca de 400, 380 algumas coisas, 390 alguma coisa, cartas que ela tem, literárias, extraordinárias para as pessoas irem escrevendo para ela, né? Como ela não escrevia, ela ditava essas cartas. E um livro mais, acho que ela só tem um livro mais importante. Tem mais. Tem mais? Então o livro mais importante que tem é o Diálogo, né, sobre a Divina Providência. Sim. Mas só esse ponto aí, que mesmo ela sendo analfabeta e tal, ela não tinha um conhecimento, tinha uma meditação muito boa, uma proximidade muito grande com Deus, que ela ditava, e através dessas cartas muitas pessoas foram convertidas, com certeza os que escreveram. Não tem como você não escrever e não ser convertido. E o mais legal, você é analfabeta e escreveu vários livros, e você? E você, que sabe escrever e ler. Que tem superior, às vezes. Miserável. Então, assim, quer falar mais alguma coisa? Você não, sobre nós, né? Sobre nós. Mas vamos acusar. Deixa acusar aqui. Vai lá, continue. Acusамento. Português morrendo aqui nesse lugar. E aí, ela escrevia carta não somente, igual eu tô falando, ela não escreveu a carta só para o Papa, ela escrevia carta também para os reis daquela época, os príncipes daquela época, católicos, né? Porque se ela escrevesse para outro, eles não iam aceitar, mas... para os cardeais, para os bispos, imagina uma mulher de 20 e poucos anos, vou falar que ela tinha uns 20 e poucos nessa época, 20 e poucos anos, entendeu? Mulher, gente, no ano de 1350, 60, nessa fase. Ela escrevia carta para os reis e falava assim, olha, né, tem que ser mais caridoso. Falava muito sobre, né? Falava muito sobre caridade, sobre a necessidade de ter misericórdia. Falava muito sobre isso, né? Sobre a unidade. Então, reforma da igreja, ela dava orientação. Ela ditava para as pessoas escrevia, ela enviava a carta para as autoridades, inclusive para os cardeais também, dando orientação. Ela dava orientação. E era interessante porque quando ela estava palestrando e tal, vinham filósofos do mundo todo escutar. Viajavam longe para poder escutar Santa Catarina de Sena fazendo as suas análises, né, as suas descobertas teológicas, filosóficas. E aí, enfim, ela escreveu a carta para o Papa Urbano, né? Primeiro, ela exortou o Papa, gente. Então, tipo assim, ela não foi lá fazer post no Twitter falando do Papa. Ela não foi só lá para opa. Ela não fez um status falando mal do Papa. Ela não, gente. Ela mandou uma carta pro Papa com toda a piedade, com certeza, com toda a obediência, com toda a humildade do mundo, porque eu tenho certeza que ela não foi de forma alguma ignorante ou pretensiosa, né? Porque ela era leiga e falando pro Papa. Mas ela escreveu o Papa e basicamente ela exortou ele, falando da questão que ele era muito autoritário, né? Falava que o papado dele estava sendo muito autoritário e inclusive falou sobre a falta de humildade do Papa. Então ela, além de falar que ele era autoritário demais, falou da falta de humildade do Papa. Certíssimo. E exortou o Papa para voltar para Roma. Isso. Então, tipo assim, graças
a intercessão direta, né, viva, né, estava viva ainda, e intervenção de Santa Catarina de Sena. Voltamos para Roma. Né, e lá estamos até hoje, graças a Deus. Muita gente fala, todo lugar que eu pesquisei fala que foi graças à intervenção de Santa Catarina de Sena lá, essa carta que ela direcionou para o Papa, que voltou-se para Roma. Por isso que hoje ainda somos Igreja Católica Apostólica Romana. E, inclusive, gente, é romana, o povo fica militando aí, né, os protestantes, às vezes, algumas pessoas que não entendem, falam assim, como é que vocês podem ser romano se Roma perseguiu a igreja, matou os cristãos? Gente, a igreja é romana porque a nossa sede está em Roma, entendeu? Porque a cátedra de Pedro está em Roma, Pedro está enterrado em Roma. Por isso que a igreja é romana, entendeu? É unicamente, exclusivamente por isso. Exatamente por isso. E aí, como a nossa igreja foi fundada por Cristo através de Pedro, então é isso que direciona aí hoje, né, também. E sobre essa questão de Santa Catarina intervir nessa situação da igreja católica na época, é porque, igual eu comentei, ela tinha um amor muito grande à igreja e ao Romano Pontífice, que é o famoso Papa, né? A quem ela chamava, ela tratava o Papa como ó doce Cristo na Terra. Então, aí você vê o carinho, o amor. Então, quando o Ian comentou que ela mandou uma carta exortando o Papa, não foi xingando ele, você volta para Roma. Não, é porque ela tinha um cuidado ela tinha um cuidado, um amor sobre a igreja, sabe? Ela queria voltar a ter essa união da igreja, sabe? Ela sempre se lutou pela paz e pela união da igreja. Então, ela tratava o Papa assim como ó doce Cristo na Terra, entendeu? É Cristo aqui na Terra. E também interessante que com essa exortação dela para o Papa, pedindo ele para voltar para Roma, né, fazendo alguns detalhes, comentando com ele sobre alguns pontos, ela tinha em mente o que acontecia? Ela tinha em mente que a saúde espiritual do rebanho, que somos nós, as ovelhas, depende totalmente da conversão e do exemplo dos pastores da igreja. Então, o Papa, os cardeais, os bispos, sacerdotes, eles, quando pastores, né, que vai guiar nós que somos rebanhos, né, até mesmo o Papa, com certeza, é o nosso maior pastor aí, né, eles devem se converter e dar exemplo para cada um de nós. Então, a saúde nossa depende totalmente deles. Então, eles que vão nos direcionar. E ela estava muito preocupada com isso, por isso que ela tomou essa atitude. É exatamente como pode acontecer na sua paróquia, na sua comunidade, se você está vendo que o padre está fazendo alguma coisa de errado. Ou você ficou sabendo, você não vai compartilhar, você não vai divulgar, você vai orar por ele. Orar por ele. E se, né, você de alguma forma foi atingido ou tem essa liberdade de conversar, você pode também conversar e fazer como Santa Catarina. Exatamente. Vai, em vez de você confessar, de forma humildade, com humildade, né, com discernimento também. E é isso, galera. Eu acho que a gente precisa bastante pensar sobre isso, né? Porque hoje em dia, coisa de escândalo da igreja, essas coisas, infelizmente, sempre teve, não está começando agora não, sempre teve. E aí o mundo já está batendo na igreja, se você que está dentro da igreja também bater na igreja, fica difícil. Aí complica, né? Aí complica, porque você tem que fazer o quê? Qual que é o seu papel? Se você não reza todo dia, pelo menos um Pai Nosso, todo santo dia, pelo menos um Pai Nosso, Ave Maria, pelo seu pároco, eu já vou falar assim, tá bem difícil, né? Porque assim, é o padre que atende sua confissão, então se ele atende a confissão, ele já é o padre que abre a porta do céu para você, né? Então assim, e inclusive é uma prática que eu peguei de uns anos, acho que uns 2 anos mais ou menos para cá, que eu tenho feito rezado bastante por todos os sacerdotes. Só que como eu confesso com muita frequência em lugares diferentes, são muitos nomes que às vezes eu não consigo nem citar. Mas são muitos, mas assim, sempre que eu lembro, cito todos, peço intercessão por todos, inclusive por aqueles que eu acho que precisam de conversão, tipo assim, verdadeira e sincera mesmo. Os que eu sei que já estão no caminho de santidade, eu rezo para que seja impulsionado ainda mais, né, que a vida deles venha arrastar ainda mais ovelhas para o céu, né? E aí é isso, gente. Eu acho que a gente tem que ter essa noção. E eu acho importante também ressaltar um pouco sobre essa história, que o Oriente viveu, foi a partir dessa disputa também que teve, que originou também mais para frente, depois de uns anos, embora eu tenha pesquisado e tenha falado que foi antes, mas teve acho que um segundo cisma da igreja, que teve o cisma da igreja do Ocidente com o Oriente. Porque hoje, no Oriente, os nossos irmãos ortodoxos do Oriente, eles não... Esse cisma começou já nessa época de Santa Catarina. A igreja
eles são católicos, mas eles não são ligados com Roma. Eles não têm papa. Eles não são católicos apostólicos romanos, né? Isso. Então, hoje existe cisma. Tem os ortodoxos, né, lá no Oriente, que eles, inclusive, têm algumas... basicamente, é muito parecido com a igreja, né? Apesar de eles terem algumas devoções diferentes, né? Até mesmo ritos da missa, enfim. Mas eles não acreditam no Papa, né? Eles não acreditam, não obedecem o Papa. Mas são igrejas irmãs que falam, né? A igreja fala igrejas irmãs. E esse cisma originou também a partir desse período aí de Santa Catarina de Sena. Das coisas que eu acho da história dela bem relevante, acho que é isso. Tem um outro ponto também que é interessante, para mostrar a maturidade, né? O discernimento e essa vontade de querer servir dessa jovem, que era uma jovem, né? Foi uma jovem. Depois ela morreu cedo, né? Eu acho que foi com 30 e poucos anos. 33 anos. Idade de Cristo, inclusive. Muito, muito nova. Mas uma fase que ela passou pela a fase da peste negra lá na Europa, né? Então, a peste lá na Europa, ela matou, né? Dizimou quase 1/3 de toda a população da Europa. Então, foi muita gente que morreu naquela época. E ela, como uma pessoa ousada, uma pessoa com discernimento também, né? Enfrentou com serenidade e firmeza essa peste. Como? Ela colocou-se à disposição ao lado daqueles que estavam doentes, estavam precisando de cuidados, né? Lutando com eles e por eles, curando muito através das ações diretas e também de suas orações. Então ela não se acovardou, sabe? Ela não teve medo, por mais que se trata de algo da saúde, né? Mas ela não teve medo porque ela estava em união com Cristo, ela estava em oração, ela sabia o que ela estava fazendo, sabe? Com certeza ela teve os cuidados, né? Ela também, tipo assim, ela ousou, mas com certeza teve seus cuidados da saúde, mas ela não se escondeu, ela orou por aqueles que precisavam, lutou e ajudou aqueles que estavam doentes, e isso é um grande exemplo de amor e misericórdia, né? Com as pessoas. E através desse amor... Oração e ação, né? Exatamente, oração e ação. E através desse amor, deste cuidado, desse momento que ela viveu lá durante a peste negra, ela também converteu centenas de pagãos e deixaram os pessoal de lá, os contemporâneos, perplexos, né? Porque, poxa, como é que uma jovem assim, tão ousada, através da ação e da oração, está cuidando de muita gente, sabe? Está demonstrando, sendo o próprio Cristo aqui na Terra e cuidando daqueles que estão precisando. Então, através dessa ação, ela conseguiu converter também muitas pessoas. E é uma coisa importante também que eles falam, né? Pregar, né? Não é só falar, né? É só você estar na frente do palco, com o microfone ali pregando. É você fazer a ação que você vai converter muito mais gente do que você simplesmente abrir a boca e falar. Acho que você até colocou a frase ali, mas eu pesquisei também. É a frase que ela fala, né? Que se fôssemos... Essa frase é top, Dá um pouco diferente, né? Que você pegou. Não, mas se fôssemos o que devemos ser, né? Incendiaríamos o mundo. Exatamente. Então ela traz um pouco disso, né? E o que a palavra o que Jesus fala para o povo, né? No Evangelho ele fala, né? Vim para tacar fogo na terra, mas quem me dera, né? Ela já tivesse incendiada quando eu voltar, né? E aí é basicamente isso. Você vê uma jovem de 20 anos, analfabeta, pobre, fez toda essa revolução, né? De salvação mesmo dentro da igreja e nesse período que ela vivenciou. E aí Santa Catarina, a gente já falou que ela morreu nova, né? Antes de você falar aí, essa questão da frase que você falou de colocar fogo no mundo, ela antes disso também ela comenta que nós não devemos contentar-nos com as coisas pequenas, porque Deus quer coisas grandes. Então, se a gente reconhecer o tamanho, a força que a gente tem através de Deus, né? Através do Senhor, nós conseguiríamos incendiar, tacar o fogo do Espírito nesse mundo todo. Então, Deus não contenta com coisas pequenas. Ele quer que você seja ousado e assuma novas responsabilidades. Exatamente. Assuma novas responsabilidades, porque Ele sabe e acredita que você pode mais. Então, para de mimimi e falar, eu não consigo, eu não posso. Eu não consigo, eu não posso, não tirei parará. Não existe isso, não. Deixa o pau quebrar, que se Deus confia, acredita em você, deixa o... A palavra de Deus fala que sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, as montanhas iam mover, né? Pois se não está movendo montanha... Então, tá difícil. Então tem um trem errado. Mas aí comece por você, né? E aí, Santa Catarina de Sena, e eu acho que uma outra coisa que a gente pode falar, ela morreu com 33 anos, mas 5 anos antes de morrer, pelos meus cálculos,
Em 1375, ela morreu em 1380. Isso. Mas em 1375, ela recebeu os estigmas verdade. de Cristo. Ela Verdade. recebeu os estigmas de Cristo. Olha que loucura, hein? Porque ela amava tanto Deus. Que receberam, São poucos, São Padre Pio, são muito poucos santos que receberam. E eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, né? Ela amava tanto a Deus, que apenas viver uma vida heróica no sentido da caridade, de obras, uma vida sem pecado, né? Que provavelmente ela tinha apenas algumas imperfeições, que os santos falam imperfeições, não era nem era menos que pecado venial, né? Só isso não bastava para amar a Deus. Ela amava tanto, mas tanto a Deus, que ela precisou receber os estigmas de Deus, né, de Jesus, para poder ampliar esse amor. Porque os estigmas eram sofrimentos, sim, uma dor, sim, mas era uma forma dela conseguir ampliar e vivenciar esse amor tão grande que ela sentia por Cristo. Então, os santos que receberam, igual São Padre Pio que recebeu, são os santos que amavam profundamente a Deus e chegaram num ponto que só viver uma vida de extrema penitência, de extrema oração, de extrema intimidade não era o suficiente. Porque o amor de Deus é tão grande que eles tinham que sofrer mais para conseguir amar a Deus. Sofrer mais um pouquinho. Então você imagina, é difícil a gente pensar, associar o sofrimento ao amor, né? Mas é porque o amor, tipo assim, que hoje em dia o amor está muito banalizado, né? Todo mundo fala, eu amo a Deus e tal, mas na primeira oportunidade ofende, trai ele, nega ele. E ela amava a Beth. Mas assim, você vê, imagina que nível de amar a ponto de só viver a sua vida extraordinária, heróica, sem pecado, fazendo caridade. Porque no céu não é para quem não tem pecado, não, gente. O céu é para muito além disso. Para alcançar o céu, você tem que ir além de não pecar. E já não pecar já é difícil. Então você imagina. Então, assim, é muito interessante isso. Tanto que ela amava, né? E tinha intimidade. E ela viveu, né? Bem antes de uma outra santa aí, Santa Teresa d'Ávila, que também falou muito sobre a questão das moradas interior. Mas Santa Catarina já vivenciava isso, né? De alcançar essas moradas interior. Tenho certeza que ela chegou nas últimas lá, né? E vivia nesse êxtase profundo, né? Ela tinha esses momentos de êxtase, de profunda intimidade com Deus. Então, acho que isso é algo que ultimamente eu tenho ouvido bastante em pregações e tal. E, inclusive, estive no Abraça Minas lá em BH, com Moisés Rocha, estava lá, muito bom, inclusive, gosto mais de Moisés Rocha. E ele falou muito sobre isso, sobre a necessidade da gente ter intimidade com o Espírito Santo. Da necessidade da gente acordar e falar com o Espírito Santo, de dormir e falar com o Espírito Santo. Porque você só tem intimidade quando você acorda e dorme. Né? De, tipo assim, de você conversar mesmo. E às vezes, ele até fala isso na pregação dele, às vezes a gente chega para o Espírito Santo e pede que é uma cura, uma libertação, mas, igual ele fala, a gente tem que pedir para o Espírito Santo carinho, passa a mão nos meus cabelos, tem um carinho mesmo com o Espírito Santo, né? De vivenciar esse amor através de carinho mesmo, né? De intimidade profunda, né? De um amigo tão íntimo, tão profundo que a gente tem que ter, né? Mas é isso, ela morreu em 1380. Eles falam que ela teve... Tem mais alguma coisa dos tipos? Não, que ela morreu, ela teve derrame. Isso, derrame, né? Então, tipo assim, foi uma morte nova, bem, muito nova, entre aspas, comum, mas com 33 anos, bem... mas a gente pode ter certeza que era o que ela fez aqui na Terra. Sim. Ela fez ela fez o nome dela. Mais do que 300 milhões de pessoas. Bastante o nome dela aí nessa época, em tudo. E é muito lembrada hoje. Ela morreu, e aí, pelo que a gente pesquisou aqui, 50 anos, 70, né? 70 anos depois. Vamos colocar 70. 70 anos depois ela foi canonizada, né? Muito rápido? Muito. Não. Mas não, foi rápido. Não, comparado ao... Não, foi não. Estou confundindo aqui. Geralmente demora isso mesmo, né? 70 anos, apesar de ter uma vida extraordinariamente, né? Mas acho que pelo fato da igreja estar passando por essas crises e tal, porque também tem isso, né? Tem os papas que ordenaram mais santos e os papas que estavam mais preocupados em apagar fogueira, né? Então acho que nessa época eles estavam mais preocupados em apagar fogueira, né? Tava tendo tanto tempo de olhar para os santos assim, para canonização. Mas aí ela foi canonizada com 70 anos depois. Isso. E foi proclamada doutora da igreja. Lá em 1970. Né? E aí o Papa Paulo VI. Eu não sei. Pelo que eu pesquisei. Foi o Papa Paulo VI que proclamou ela como doutora da igreja. E é isso, gente. É isso.
Acho que ela foi até agora que no final deu uma bad de nós. Falou, realmente, né, velho? A gente é uma merda. É. A gente é um cocô. Não que os outros desmerecendo os outros, mas a gente é a mosca que tá no cocô. São caras do cielo. Pois é, porque a história dela foi muito nova. Tipo assim, 6 anos, já começou e tal. Que loucura, né? E era leiga, né, gente? Você que tá ouvindo provavelmente é leigo. Se você não é um sacerdote, provavelmente é leigo. Acho que religioso, não sei se algum vai alcançar algum religioso. Mas vai chegar lá. Vai chegar lá, um dia chega lá. Mas então assim, ela era leiga como eu e você, né? E ela vivia todas as coisas mais incríveis que ela viveu na vida dela foi dentro do quarto dela. Do quarto dela. Que ela chamava de cela, né? Que os religiosos chamam de cela também, né? E é isso, galera. Isso, né? O barulho tá muito. Pois eu vou ter que ter vídeo. Você tinha que ter vídeo. Porque assim, o Wellington, a gente já olha pra ele, ele já é meio assim, um melancólico, mais introspectivo. Então ele já tá numa bad, assim. Olha pra ele sempre meio pra baixo. Meio assim, sério. Pra baixo não, sério. Mais sério, entendeu? Ele não é muito eufórico igual eu, assim, né? Acho que qualquer pessoa comparada assim é. Não, tem como. E o Matheus, ele tá assim, ele agora ficou super triste. Você não tá entendendo? Eu acho que ele super. Agora acionou o lado melancólico dele. Ele refletiu toda a vida dele. Acho que amanhã ele vai confessar, inclusive. Ele refletiu bastante aqui. Mas é isso, gente. Mas a vida do santo não é pra ficar triste. É pra nos inspirar, entendeu? A gente cabeça. Porque se a gente tá vivo e tá respirando, que é o que eu penso. Se a gente tá respirando e tá vivo, é porque Deus confia que a gente ainda pode fazer alguma coisa. Tem uma missão ainda. Ainda tá imperando a misericórdia sobre nós. Então ainda é tempo. Então, né, nesse momento que você tá ouvindo esse podcast, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Ajudar o podcast. Deixa eu até voltar aqui pro ajuda. Primeira coisa a fazer ajudar o podcast. Você não vai sair desse podcast. Você pode ir lá neste momento agora, entrar na sua plataforma do seu banco e fazer um Pix para o podcast, para você poder ver os nossos rostos, as nossas caras, nossas faces, nossas faces, entendeu? Ver quando nós estiver nas bad, quando nós estiver feliz. Você tem que ver. Pra ver, a gente precisa do estúdio. Pra ter o estúdio, vocês têm que ajudar o podcast. Verdade. Mas é isso aí. Mas ajudem o podcast. Faça o Pix e fala, Ian. Todo santo dia podcast @gmail.com, que é o nosso Pix. E aí eu ia falar, primeira coisa, vai ajudar o podcast, né? E depois vai fazer o quê? Vai fazer uma oração, vai ler a palavra do Senhor, pedir intenção de Santa Catarina de Sena, faz a novena isso mesmo. E conta pra nós o testemunho. Exatamente. Entendeu? Faz a novena hoje, eu desafio você a fazer a novena de Santa Catarina de Sena. Pesquise no Google aí, Santa Catarina de Sena. Se você pesquisar no YouTube, Santa Catarina de Sena, Padre Mário Sartori, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que ele deve ter feito uma novena dela, e aí são vídeos de tipo 8 minutos, gente. Vocês não podem 8 minutos tirar pra fazer oração, você coloca o vídeo de manhã na hora que você acordou, vai fazendo oração junto com ele quando você vai arrumando as coisas, faz a novena, pede alguma coisa e depois conta pra nós essa graça que você alcançou, que eu tenho certeza que ela vai alcançar essa graça do céu pra você. Amém. E aí, é isso. Então, isso, muito seja bom. Santo. Seja santo. Seja uma santa, seja uma nova Santa Catarina, né? Novo São José. Seja um novo santo. O que a igreja está precisando é de santo, gente. O que a igreja hoje precisa é de santos, novos santos, né? E é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado por você estar conosco aí mais uma vez. A presença de vocês está nos ouvindo. Muito obrigado. Muito bom. Compartilhe com aqueles que estão longe de você. Compartilhe com aqueles que estão perto. Manda o link, galera. Posta nos stories. Marca. Você divulga coisa pior, você posta coisa pior. Então, lança lá, marca divulga a gente. A galera, nós estamos nos esforçando aqui para poder gravar. O Wellington vai dar a palavra final para poder motivar você a compartilhar. Agora, ele não queria gravar, mas por agora ele vai gravar, despedir de você. Ele ajuda o Wellington. Se o Wellington pedir, acho que vai influenciar. Se o Wellington pedir ajuda, ele vai dar certo. Vai lá, Wellington. É isso aí, pessoal. Nos ajude. Prometo fazer uns cortes bacanas para postar pra gente. E assim que vocês terminarem de ver esse podcast, dá uma passadinha nos nossos stories do Instagram, que eu vou colocar a novena de Santa Catarina. Boa! Aí, ó, compromisso com você. Eu vou postar lá diariamente os 9 dias da novena, pra gente fazer juntos essa novena. Também que é ele que prometeu, galera. Eu confesso que os stories do Instagram estavam sendo responsabilidade minha, mas eu, infelizmente, a minha rotina tem impossibilidade de aparecer mais pra vocês aí. Mas agora é o Wellington, que ele já jogou no peito dele aqui, entendeu? E é isso, galera. Fica com Deus. Muito obrigado. Seja santo. Seja santo todo santo dia. Todo santo dia. Bye, bye.